muita luz e muita paz para o nosso planeta. Acertar na escolha. Naquele dia, João deu um beijo carinhoso na sua esposa e fez silêncio e orou a Deus, agradeceu pelo tudo que ele tinha, pela sua vida, pelo seu trabalho e pelas suas realizações. Após tomar café com a sua esposa e com seus filhos, João levou as crianças no colégio e dali ele dirigiu-se para uma das suas empresas. Chegando lá, ele cumprimentou todos os funcionários com um sorriso, inclusive a dona Teresa, que era faxineira. Tinha ele naquele dia inúmeros afazeres. Ele tinha contratos para assinar, decisões muito importantes para tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e clientes. Mas a primeira coisa que ele disse para a secretária dele era que, calma, fazer uma coisa de cada vez sem estresse. Bem, chegou então na hora do almoço, ele foi para casa, almoçou com a sua família. Aí, após o almoço, quando ele retornou ao trabalho, ele ficou sabendo que o faturamento daquele mês superou os objetivos. Então, ele mandou dar um recado aos funcionários que naquele mês todos eles teriam uma gratificação salarial. E, apesar da sua calma, ou por causa da sua calma, talvez por causa disso, ele conseguiu resolver tudo o que estava para fazer naquele dia. E como já era sexta-feira, João saiu do serviço à tarde, passou no mercado e foi para sua casa. Aí ele disse para a esposa então que ele iria fazer uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. E depois da palestra, então, eles combinaram, ele, a esposa e os filhos, de saírem para jantar juntos. Bem, enquanto isso, em um bairro, numa outra capital, bem distante, vive Mário. Mário, como fazia todas as sextas-feiras, ele foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Só que naquele dia ele já chegou nervoso. Ele estava desempregado, a vida estava muito difícil e um amigo que ele tinha ofereceu para ele para ser auxiliar de mecânico na oficina dele. Mas o Mário não aceitou, alegando que não gostava daquele tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava sem nenhuma companheira, pois a sua terceira mulher partiu dias antes, porque disse que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. E ele estava morando de favor num quarto muito desalinhado, muito desconfortável no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais do que os outros dias. Jogou, bebeu, até que o dono do bar pediu para ele ir embora, porque já estava cansado de ver o Mário ali daquele jeito. Então ele pediu para pendurar a conta, mas o seu crédito, o dono do bar disse, já acabou, você já me deve outras coisas. E então armou uma tremenda confusão e acabou que o dono do bar colocou o Mário para fora. Aí sentado na calçada, o Mário chorava pensando na vida que ele tinha, que estava tomando, que rumo que a vida dele estava tomando. E aí o seu único amigo, que era o dono daquela oficina, apareceu ali, levou ele para casa, ajudou ele a curar do porre que ele estava. E aí depois ele perguntou para ele assim, Mário,
Diga-me, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira? O Mário então desabafou. Foi a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia na minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe ficou doente, por falta de recursos, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Eu tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas tomou um rumo diferente, nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, já na outra capital, João terminava sua palestra para os estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta. Diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano? João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia na minha mãe, não parava em emprego nenhum, tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, doente por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Eu tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um outro rumo diferente, nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. E aí, nós paramos para pensar. Pense bem, quando eu ouvi a história, quando eu li a história, eu pensei assim, lógico, mas é muito fácil para o João estar feliz, alegre, maravilhado, né? Com a condição de vida que ele está. Agora, muito difícil para o Mário também estar sentindo a mesma coisa com a vida que ele está. E eu tive uma surpresa lendo o final da história. Porque duas pessoas viveram a mesma situação, mas elas tomaram um rumo diferente. Por quê? Porque cada uma buscou aquilo que era melhor para si. Agora, eu pergunto, foi tudo fácil para o João assim? Será que foi tudo fácil ele conseguir chegar lá onde ele chegou? Não foi, não é fácil chegar. Até que um empresário chegue aonde ele necessita e quer chegar, ele passa por muitas dificuldades. Não é na primeira vez que ele acerta. E assim, e o que aconteceu, o que acontece conosco até agora, não é o que vai definir o meu futuro. Que foi isso que aconteceu com os dois. O que aconteceu com eles não foi o que definiu o futuro, foi a decisão que eles tomaram diante daquela dificuldade. Então, meus amigos, a nossa vida pode ser diferente. Não nos lamentemos do passado, vamos construir o nosso futuro, porque ele está nas nossas mãos e a decisão é nossa. Não podemos lamentar o que foi que aconteceu, porque nós temos o poder de decidir onde eu quero chegar e o que eu quero chegar, e eu não quero mais as tristezas para mim. Então Deus nos deu um livre-arbítrio. Jesus, no chão da vida, nos ensina qual o caminho a seguir. É o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da solidariedade, o caminho da compreensão, do perdão. São tantos os sentimentos bons que nós podemos adquirir para nós. Então, pensemos nisso. Analisemos com bastante carinho. Se o meu passado me trouxe tristezas, eu posso torná-lo melhor. A começar, esquecendo as tristezas.
tirando delas só um ensinamento e o resto fica para trás. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que Jesus esteja protegendo o nosso planeta que está passando por mais um momento difícil. Que assim seja.